Fala, quem? Vamos lá. Dando início agora a coletiva de imprensa com o professor Marquinhos Santos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Marquinhos. Aqui é o Horácio Neto, do Jornal o Povo e da Rádio Povo CBN. Marquinhos, eu queria, antes da minha pergunta, ressaltar que eu entendo que você está sem o Mendonça e eu entendo que você pegou um trabalho no meio do caminho. Mas o Ceará tem demonstrado uma dificuldade de criação. Principalmente os números refletem. Hoje o Ceará conseguiu no segundo tempo apenas acertar uma bola no alvo das poucas finalizações que conseguiu. No primeiro tempo até foi um pouco melhor. E no jogo anterior contra o Cuiabá, também no segundo tempo apenas uma bola no alvo, né? Marquinhos, eu queria saber se você conseguiu reparar se realmente há essa dificuldade criativa inicialmente nesses seus primeiros 3 jogos e se você também já observou o que pode melhorar para poder melhorar esse ponto especificamente. Boa noite a todos. Do meu ponto de vista, um primeiro tempo em que controlamos a partida e fomos melhores e tivemos as melhores oportunidades. No entanto, que o Boeck fez 2 grandes defesas, o qual poderíamos ter aberto o placar. Um jogo, um clássico, onde são poucas as oportunidades criadas. Eu também não vi tantas oportunidades por parte do adversário, né? Mas as que eles tiveram foram eficazes e eficientes. A que nós tivemos, não fomos. Claro que nós precisamos melhorar, precisa evoluir. Nesse quesito, são 3 jogos sem fazer gols. E precisa mais só o trabalho, né? E esse pouco tempo que temos, a gente tem que saber conduzir bem, para que não corra risco de perder mais atletas. Então, são ajustes que têm que ser feitos, são 3 treinos praticamente que eu dei, cada treino com 15 a 20 minutos, podendo ajustar algumas coisas, mas nesse quesito técnico, né, puramente falando da finalização, nós temos que melhorar para que se possa buscar a vitória e transformar o maior volume, a maior posse de bola em oportunidade de gols. Marquinhos, boa noite aqui, ó. Del Luiz da Rádio Verde Mares, tudo bem? Marquinhos, eu queria que você explicasse por que o segundo tempo tão ruim da tua equipe, que não agrediu o adversário. E uma outra situação, por que a manutenção do Vina, que foi uma figura hoje decorativa em campo? Então, primeiro, em relação ao segundo tempo, nós entramos muito desatentos, muito desligados, o qual o adversário nos colocou muito para trás da linha da bola. No primeiro tempo nós abafamos a equipe deles e o segundo tempo nós começamos a retrair muito e não tivemos a força necessária para que pudéssemos pelo menos segurar a bola à frente, né, e fazer o jogo de transição. Por isso a troca do Peixoto pelo Kleber, na saída do Kleber, na entrada do Peixoto, e depois o jogo de profundidade com Castilho e o Eric, né? E o Vina é um jogador que dispensa comentários. O Vina, por mais que talvez, né, no seu ponto de vista, ele não tenha tido um jogo eficaz e eficiente, mas é um jogador que em um lance pode ser decisivo, né? Uma bola parada, uma finalização da entrada da área, ele teve as situações de finalizar ali. O Lima voltando, né, de contusão, primeiro jogo iniciando a partida, ele teve um volume pequeno no jogo contra o Cuiabá para que se pudesse analisar como ele estava, e hoje ele suportando um pouco mais. Não fizemos um bom segundo tempo e pagamos por ele, essa é a verdade. O adversário foi melhor no segundo tempo, nós fomos melhores no meu ponto de vista no primeiro, e era um jogo em que quem saísse à frente no placar, aí a questão mental, a questão de equilíbrio mental mesmo, poderia fazer a diferença e fez a favor deles, mas é um jogo que está em aberto, né? São 180 minutos, foi vencido o primeiro tempo por eles, vamos nos preparar, tem esse tempo necessário para o jogo da volta, né? Tem um tempo muito bom para o jogo da volta, e eu acredito muito no grupo, acredito na equipe, no poder de reação, e não será diferente. Nós estamos ainda vivos na Copa do Brasil, o jogo da volta e clássico, nós sabemos que um gol faz toda a diferença, sendo a nosso favor, para que se possa daí buscar o segundo gol e aí pensar numa situação de, quem sabe, classificar com um placar que nos dê a classificação ou brigar pela penalidade. Marquinhos, boa noite, aqui, ó, Caio. Achei muito bacana no final do jogo, você entrou ali no campo, o Vina vinha saindo, e você cumprimentou o Vina e disse que não acabou. Não deu para entender o que você disse depois, mas, enfim, eu vi que você disse que não acabou com bastante firmeza. Nesse momento, esse tem que ser o espírito? Foi assim também dentro do vestiário? Você falou aí parte mental. O momento, nesse primeiro momento, tem que ser realmente trabalhada já essa parte mental? Como você disse, vai ter tempo até o próximo jogo para corrigir os erros que você detectou nesse primeiro duelo. Mas como é que foi dentro do vestiário? Foi nessa pegada? Doeu, acredito? Doeu. Primeiro, uma derrota que dói, sem dúvida nenhuma. Um clássico regional que transformou-se num clássico nacional hoje, né? A representatividade que se tem a nível nacional, e doeu. Saímos ali sentindo realmente essa derrota, não poderia ser diferente, um vestiário pesado, um vestiário em que os atletas se cobraram, realmente viram que o segundo tempo faltou o algo a mais,
para que se pudesse, dentro de um clássico, sair vitorioso, o que o adversário acabou tendo. Mas os atletas já detectaram também, já realizaram essa conversa e, realmente, quando terminou a partida, eu fui a cada atleta que estava saindo com esse pensamento, para não sair com cabeça baixa, porque um primeiro tempo nosso muito bom, né? E um segundo que deixamos a desejar. Então, está em aberto, volto a dizer. Na equipe qual estava este ano mesmo brigando por Libertadores, saímos duas vezes atrás do placar num jogo de Libertadores, conseguimos reverter e buscar. Então, é possível, no futebol é possível. E eu confio e acredito no nosso grupo, no trabalho, né, e sei o que essa torcida fez. Nós atrás no placar, e o que o nosso torcedor incentivou até o último minuto, até a última bola, foi impressionante. E agora com eles do nosso lado, com um torcedor do nosso lado, lotando esse Castelão, não tenho dúvida que nós vamos estar muito mais forte e melhor preparado para o jogo da volta. Marquinhos, Eduardo Trovão, do Futebolês, boa noite. Disse muito, né? Normalmente a gente fala e ouve dizer muito sobre a importância de um clássico, que quem vence normalmente se empolga mesmo e pode ter uma disparada na temporada e que a derrota pode custar muito caro. Queria saber se é mais ou menos por aí mesmo, ou se essa é uma derrota que independe de ser clássico ou não, tem o mesmo desgosto. Eu acho que o peso da derrota, ele é o mesmo, né, quando se perde. E vale entender de que não foi um jogo eliminatório. Tem ainda o jogo eliminatório, que é o jogo da volta. Então nós temos que nos preparar bem, concentrar bem. Tem essa caminhada até o dia 13 de julho, né? Se eu não estou enganado, o jogo da volta, é isso. Então é um período que nós temos aí praticamente bom para que se possa trabalhar, para que se possa corrigir, e até um tempo maior de treinabilidade, né? Coisa que ainda não tive, só pequenos ajustes, entendendo ainda o próprio grupo, né? O próprio elenco, nas opções que nós temos, nas características que pode se fazer. A partir daí a gente já começa a desenvolver, a analisar o que temos, o que podemos fazer, o que precisamos melhorar. Então é claro que sentimos a derrota, não estamos felizes com esta situação, mas os atletas se entregaram. Não faltou entrega, não faltou dedicação, faltou um pouco de concentração no segundo tempo e principalmente no início dele, né, que nos custou caro. Então é reorganizar, reagrupar, continuar o trabalho de evolução para que se possa, no jogo da volta, buscar a classificação. Boa noite, Marquinhos. Pedro Pinheiro da Band Ceará. Eu acredito que agora o seu pensamento já é no próximo adversário, que é o Atlético Goianiense, pelo Campeonato Brasileiro. Você acha que essa derrota no Clássico Rei pode afetar alguma coisa no desempenho do elenco nessas próximas partidas? Olha, quando se tem uma derrota num clássico, sem dúvida nenhuma, ela é sentida. E não pode ser diferente. Nós não podemos sair daqui dando risada e achando que é natural e normal. Claro que ali, no fechamento do grupo e no vestiário, já se mobilizou, os próprios atletas, né, já entenderam o que faltou e aquele que se faz necessário para que se busque já a vitória no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória que será importante, até mesmo da competição nacional, que é importante para que se busque o bloco lá da frente, médio de tabela lá na frente, para alcançar aquilo que buscamos ao final da temporada. Boa noite, Marquinhos. Mário Kempis aqui do blog do Kempis. Você não vai ter tempo para treinar do jeito que você quer. Você já tem Atlético Goianiense, depois tem uma viagem muito... E depois começa, vai tudo ao normal. Eu queria que você pudesse me informar o que você pretende fazer para mudar, para colocar em prática a sua filosofia. Porque nesses 3 jogos que você acabou falando aí, que está difícil colocar, então, mas o que você pretende fazer para colocar o seu estilo e o principal, né, para o time fazer gols e vencer? A gente já tem buscado, eu já entendo que houve uma melhora, uma evolução daquilo que eu gosto. Apresentou isso contra o Atlético Mineiro, apresentou no primeiro tempo contra o Cuiabá e no primeiro tempo hoje. É sustentar aquilo que a gente tem feito, né, nesses 3 jogos aí, em especial o jogo do Atlético como um todo e os 2 primeiros tempos. Então nós temos que melhorar, é a segunda parte do jogo, o segundo tempo na questão mental, na reorganização, né, e aí sim entra a questão de elenco, nas peças que temos à disposição, né, para que não se perca tanto aquilo que foi construído num primeiro tempo. Então eu acredito que nesses 3 jogos a gente já consegue fazer uma boa análise, já conseguir fazer um diagnóstico como um todo do elenco, daquilo que a gente pode se fazer a partir de sábado na sequência da temporada. Marquinhos, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre a chegada desse jogador, o Diego Rigonato. O que você já pôde identificar desse atleta, o que ele pode acrescentar à equipe. E no diagnóstico do elenco, né? Você já entendeu o que precisa para que, quando chegar
o dia 18 de julho o Ceará possa regularizar os determinados jogadores, porque eu imagino que vai chegar mais atletas. E seria até ideal para você que esses atletas pudessem chegar imediatamente para chegar no dia 18 e já estarem em condição ideal, condição boa de jogo. O Diego Rigonato era um atleta que já estava negociado, né, com o Ceará antes da minha chegada. E ele apresenta muita qualidade de jogo por fazer a sua formação praticamente fora, né, no futebol europeu. Um jogador de muita força, um jogador canhoto, que joga tanto por fora, na extrema, como por dentro, como um meia, um terceiro homem de meio campo. E tem uma qualidade técnica e um poder cognitivo tático interessante que vai agregar muito ao elenco, né? Em relação às opções de contratações, nós temos conversado, mas eu acredito no elenco, né? Eu creio que nós temos um elenco que possa entregar aquilo que nós entendemos que seja necessário para o final da temporada. São ajustes a serem feitos, são situações que nós temos conversado diariamente com o presidente, com o Dimas, com o João Paulo, com o Armando, né? Então, diariamente a gente tem conversado, tem visto, eu creio que não falta muito para que se possa colocar o trem no trilho novamente, né? Claro que a derrota dentro de um clássico numa Copa do Brasil tem um peso, mas ela não pode ter o peso mais do que nem 3 pontos, né? Uma primeira parte de um jogo eliminatório. Então tem que ter equilíbrio, manter os pés no chão, manter o caminho que temos aí pela frente, aguardar, não se definiu nada, não se decidiu nada, ainda está aberto e eu acredito nos meus comandados, acredito muito nesse grupo. Eu acho que se houve uma derrota e se houve um erro estratégico é meu. Os atletas se doaram, os atletas se propuseram a fazer aquilo que foi treinado pelo pouco tempo, né? Deu certo contra o Atlético Mineiro, deu certo contra o Cuiabá, faltou um detalhe no segundo tempo. Então, os atletas estão buscando, estão trabalhando, estão indignados da derrota do Clássico, mas eu acredito nesse grupo e que eles vão dar a resposta já no final de semana. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Boa noite.